sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E essa semana foi muito agitada no Atlético, o Atlético que quase anunciou a contratação do meia Thiago Neves. Aliás, o Thiago Neves que praticamente saiu pelas portas dos fundos do Cruzeiro, foi até o Grêmio e lá ele também teve o seu contrato rescindido após um campeonato gaúcho que não chamou a atenção de ninguém. Aliás, o campeonato gaúcho também uma Libertadores, mas ele jogou mais pelo campeonato gaúcho, fazendo apenas um gol. O Thiago Neves é um jogador decadente hoje, não consegue mais entregar tecnicamente o que ele entregava anteriormente, e isso me surpreende de uma forma negativa em relação ao Atlético. O técnico Jorge Sampaoli quis a contratação dele, indicou a contratação dele para o seu departamento de futebol, que é presidido pelo Alexandre Matos. O Alexandre Matos deu ok, assim também como o presidente Sérgio Sete Câmara, e foram atrás do atleta. E nas entrevistas que o Alexandre Matos concedeu, principalmente à Rádio Itatiaia, ele disse que o Thiago Neves estava louco para jogar no Atlético e etc. E esse papo que a gente está acostumado a ver. A questão aqui que me preocupa muito são dois fatores. Primeiro, o Thiago Neves ele não pode jogar no Atlético, não depois do que aconteceu nos últimos anos no Cruzeiro. O Thiago Neves ele alimentava a rivalidade, inclusive de certa forma até tóxica. Ele passou do limite. Ele foi um jogador que passou do limite do respeito em relação ao Atlético. E isso não é segredo para ninguém. Tivemos várias entrevistas do Thiago Neves brincando com a torcida do Atlético, com a instituição do Atlético, e ele fechou as portas certamente naquele momento em que ele fazia brincadeiras com o Atlético. Mas como a gente sabe que o futebol é um mercado completamente diferente daquilo que a gente está acostumado, parece que essa porta não estava tão fechada assim. Tanto que o Sampaoli, provavelmente desconhecendo esse nível de rivalidade que a torcida do Atlético tinha ou tem com o Thiago Neves, pediu a contratação do atleta, e aí caberia à diretoria do Atlético, com Alexandre Matos e também com Sérgio Câmara, falar não. E aí vem o segundo problema. Eles não falaram não. Ao que parece, as pessoas dentro do Atlético não gostam muito de falar não para o treinador. E isso é um defeito grave. A diretoria tem que ter pulso, tem que mostrar quem manda, e quem manda é o Sérgio Câmara. Agora, mostra uma liderança muito frágil, de você ter medo, tecnicamente falando, do seu subordinado. E o Alexandre Matos também. Alexandre Matos esteve no Cruzeiro tanto tempo, conhece muito bem essa rivalidade, também foi gerente de futebol do América, diretor de futebol do América, ele sabe exatamente aonde ele estava pisando, e mesmo assim insistiu e foi até o fim com essa contratação, que só não aconteceu graças ao movimento da torcida do Atlético nas redes sociais, que inclusive até exageraram um pouco, falando em morte ao Thiago Neves. Mas isso é um ponto que eu gostaria de conversar com vocês, porque para mim chama a atenção em excesso desse medo que o Sampaoli coloca na diretoria do Atlético. Inclusive, e aqui eu não estou defendendo absolutamente ninguém, salários devem ser pagos o tempo todo. A gente sabe que os contratos existem basicamente para serem cumpridos, essa é a premissa de um contrato, e a gente vê o Atlético atrasando salários e o próprio Jorge Sampaoli ameaçando os dirigentes, dizendo que vai deixar o clube, ou alguns jogadores deixariam o clube em dezembro se esse contrato não for devidamente pago, E aí o que mais me chama a atenção em relação a isso é que o Atlético, primeiro, aí existe um outro ponto que também a gente tem que deixar claro aqui para o torcedor atleticano. E aqui eu não vou nem entrar na situação em que existe o Atlético hoje, que tem um investidor muito pesado, um mecenas,
que é o caso do Rubens Menin, que é dono da MRV, colocando muito dinheiro no Atlético, mas o Atlético precisa equilibrar suas contas. E aí chega o Alexandre Matos e fala que a situação do Atlético é muito séria financeiramente, mas e aí? Tá construindo estádio, aí tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e o salário dos jogadores não são pagos. É um pouco incoerente o modo em que o Atlético está gerindo essa situação. E mais do que isso, conforme os resultados vão avançando, conforme o Atlético vai avançando no Campeonato Brasileiro, temos que lembrar que o Atlético é o vice-líder da competição, vai ficando mais ainda nas mãos do seu treinador. Vai ficando ainda mais nas mãos da situação em que o Atlético mesmo se coloca. E é isso que eu não entendo. O Atlético, quando está mediaticamente no topo, como ele está hoje, acontecem algumas coisas dentro do clube que a gente não entende. O Atlético, para mim, ele ainda continua sendo um grande candidato ao título, sim. Agora, estas crises, as pequenas crises internas que acontecem no clube atrapalham demais o andamento dos projetos. Agora, tem outro detalhe também, o Atlético ele tem que pagar as contas. Não adianta ter um time bem legal, um time bem montado, um investimento pesado do seu mecenas, sendo que o Atlético mesmo não consegue cumprir os seus compromissos básicos. E aí vai ficar na mão de técnico mesmo. Agora, quem manda no Atlético é o presidente, quem manda no departamento de futebol é o Alexandre Matos e o Jorge Sampaoli, ele é um técnico de futebol da qual eu admiro demais, mas ele tem que colocar um pouquinho de pé no chão e entender a grandeza do Clube Atlético Mineiro. E a gente sabe do perfil do Jorge Sampaoli e foi por isso que, inclusive, ele deixou o Santos. Ele entrou em atrito com a diretoria depois de pedir investimentos pesados em que o clube tentou da melhor forma possível atender, mas que algumas coisas não deram muito certo nesse relacionamento e ele preferiu deixar o clube. Então, o Sampaoli ele tem que entender que o futebol brasileiro ele não está adequadamente posicionado para fazer exigências da que ele faz. Ele tem que ter um conhecimento prévio daquilo que ele está assumindo. Agora, é outro ponto. Falaram isso para ele? Então é isso. Fala Cabidos, sempre às segundas e às quintas, às 11 da manhã. Até a próxima.